Boa madrugada, meu povo, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui falando baixinho, né? Como sempre, quando eu falei que quando eu estivesse sem sono, eu estaria aqui conversando com vocês. E cá estou eu, né? Tem coisas que lamentavelmente conseguem nos tirar o sono. E tem algo muito interessante que eu posso começar o meu vídeo falando a seguinte frase: quando alguém chegar para você e perguntar, fulano, tu sabe quem caiu? Porque fofoca começa assim. Sabe o que você deve responder? Não me diga quem caiu. Me fale sobre quem Deus levantou. Fica mais bonito. Então, isso pode resumir o título do meu vídeo. Mas eu vou falar sobre o caso Ana Sofia, né? Se você perguntasse o que eu mais queria nesse exato momento, era ter uma resposta de onde está essa criança e o que aconteceu com ela. Fato é, ela entrou naquela casa e não sabemos a forma de como ela conseguiu sair de lá. E se conseguiu sair de lá. Perguntas? Se eu fosse colocar o título desse vídeo, eu colocaria perguntas que fazem a mãe de Sofia, mas ninguém faz a família de Tiago. Já prestaram atenção? Por quê? Porque Tiago já não existe mais, segundo a polícia. Mas se você fosse fazer uma pergunta ao Tiago, que pergunta você faria? Afinal, Tiago Fontes tem 2 filhas. Afinal, Tiago Fontes também tinha uma vida, uma família. Mas o foco virou unicamente, mas não é o primeiro caso, eu não me assusto com isso. Eu digo para a Dona Socorro que não se assuste com isso. Se ela for pesquisar na internet, o que ela mais vai ver são casos onde a mãe da vítima, os familiares da vítima são acusados, são suspeitos ou até mesmo culpados, mas nem tanto em tantos casos pela mídia, ou pelo inquérito, ou pela polícia, mas são culpados pela língua da população. Porque o que eu estou vendo, eu quero parar de falar sobre isso, mas eu não vejo como. Sabe por quê? Porque eu temo muito o que aconteça com essa mãe, com a Dona Socorro. Eu temo, não vou mentir não. Por que você teme, Opina? Porque o nosso psicológico, ele é muito fraco. Inclusive, eu dou até aqui um recado para ela, que ela não ande vendo certos tipos de coisa. Que independentemente de uma família desestruturada, hoje o que mais nós vemos na sociedade são famílias sem estrutura nenhuma. Eu vim de uma. Uma família sem eira e nem beira. Eu sim vivia largada. E digo isso sem medo. A minha mãe biológica assiste meus vídeos. Eu sim vivia maltratada. Quando passou uma presta, já contei a minha história aqui. Quando passou uma prestanista, não sei se vocês conhecem o que é prestanista, é uma pessoa que vende prestações na porta. Ainda hoje eu acredito que alguns interiores ainda existem, mas há 30 e poucos anos atrás. Perguntaram para minha mãe: você me dá os seus filhos? Se eu fosse escolher, quem você me daria? E a resposta que a minha mãe teve foi o seguinte: escolha aí qualquer um. Eu fui negligenciada.
E quem foi a escolhida da vez, a bola da vez? Hoje eu tenho contato com meus irmãos biológicos. E eles dizem, eu queria que no seu lugar tivesse sido eu. Quando muitas vezes eu lamento porque fizeram isso comigo. Só que eu vim parar em uma família que também aparentemente estruturada. Mas dentro dessa família existia uma pessoa de muito mau caráter que fez e desfez comigo e me ameaçava de morte todos os dias, nos meus 6 para 7 anos de idade, para que eu me calasse e não contasse o que ele faria comigo, o que ele vivia fazendo comigo. Pelo que eu já falei, já deu para entender. Então, eu vivi momentos terríveis. E eu digo para vocês, quando se fala em negligência, eu sei muito bem. Então, quando disseram assim, qualquer uma, eu não estudava, já tinha 6 anos de idade, mas eu não estudava, não sabia o que era escola. Eu vivia, eu não digo na rua, na rua eu não vivia não, mas a minha lembrança me mostra que eu vivia com os meus irmãos, comendo gelo, que as pessoas quando lavavam aquela geladeira antiga jogavam, eu dizia que era sorvete, porque não tínhamos o que comer. Mas não era por falta de dinheiro não, porque a minha mãe tinha um salário deixado pela pensão da minha avó, que inclusive não era um salário tão pequeno, que se você for somar hoje, era 3.000 reais. Mas eu fui negligenciada. Os meus irmãos foram negligenciados. E digo isso sem medo e sem vergonha de dizer. Então, quando eu falo de Sofia, que as pessoas reclamam sobre negligência e tal, e eu comparo, não tem como comparar. Se você viveu, você tem um exemplo para contar. Então, eu comparo o exemplo de negligência, né? Eu fui morar com uma outra família, onde com 9 anos de idade, eu andava acho que 3 a 4 quilômetros para comprar o pão na padaria. Mas porque isso era rotina, não só era eu. Era várias meninas da mesma idade. Morava em uma usina interior, muito pacato, onde não acontecia nenhum tipo de violência desse tipo. Eu fui negligenciada pela minha família biológica, mas foi dentro da família adotiva que eu fui abu e amea todos os dias. Que eu ia me encontrar no canavial, que se eu abrisse a boca eu ia morrer. Eu vivi coisas terríveis, eu sei o que é ser negligenciada. E uma criança, como iria lidar com isso? Quando a minha mãezinha que me criou, que é um anjo na minha vida, hoje Deus a levou, chegava do trabalho, que eu me encontrava com aquele velho que se dizia meu pai adotivo, que fazia e pintava e bordava, eu vivia roxa, sabe o que ele dizia? Dizia que era por causa de que eu era uma criança rebelde. E só Deus sabe as carreiras que eu dava dentro daquela casa, para aquele homem não me tocar. Então, quando eu escuto falar de Sofia, e eu escuto falar dessas coisas, eu não gosto de tocar nesse assunto, porque eu não gosto de tocar nesse assunto. E não gosto que toquem com outras crianças, porque é um assunto que traz dor, vergonha e medo. Ah, mas Sofia não está aqui. Você pode dizer. Aí eu pergunto para vocês, e se ela estiver? Mas você encobre Jamais, eu sou vítima. Então, eu jamais, dessa situação. Então, eu jamais compactuarei de algo. Mas o que eu quero dizer aqui, e ainda as pessoas não entenderam o que eu estou tentando dizer, é que do inquérito
Quem está cuidando não é as autoridades, não é a justiça. O que tem a ver eu trazer aqui para você, se não for a fim de fofoca? O que é que eu vou poder fazer para mudar aquele inquérito? O que você acha que eu posso fazer? Se você me der uma solução, eu resolvo. Eu trazendo um inquérito para você ver o que vai mudar nessa história. Vai resolver o caso? Eu acho que só vai trazer vergonha e dor. Eu sempre falei nisso. Se for apurado tudo que há e existir um culpado, e se tiver um culpado, eu abomino e tenho nojo desse tipo de coisa. Eu quero que apodreça na cadeia. Mas eu estou colocando o se estiver, né? E a pergunta que não quer calar. E se tiver, por que a polícia já não prendeu? Se já que está no inquérito, ou tem alguma coisa de muito errada nesse inquérito? O que há de contraditório nesse inquérito? Porque tem coisas que realmente não dá para entender. Porque quem formaliza o inquérito, né, a polícia, né, que manda para o Ministério Público, etc e tal, eu sou leiga nesse assunto, sou totalmente analfabeta nesse assunto. Não entendo de nada, nem falar direito sei. Mas pelo que se fala muito, e a gente vai assistindo, e a gente vai aprendendo e tal, sobre algumas coisas, a gente entende que não é o fato de você defender alguém que fez alguma coisa. Não, eu quero que vocês entendam isso. Eu não estou aqui para defender ninguém. Eu só entendo que o caso Ana Sofia diz respeito a Ana Sofia. Ana Sofia é o que está em evidência, em foco. Eu não posso chegar aqui para vocês e falar da mãe, falar do pai, falar... Gente, sinceramente, qual a mãe que, no meu pensamento, que vê sua filha sendo acontecer o que acontecer e vai simplesmente deixar? Eu não acredito nessa hipótese que estão levantando. Eu não acredito. Eu não acredito nessa hipótese. Se houve algo dentro da casa da Dona Socorro referente a ela e esse tio, não me diz respeito, gente. É uma falta total de ética. É uma vida particular que não diz respeito ao caso Ana Sofia. Aí você pode dizer, mas está no inquérito. Mas a que interessa? Se não for Ana Sofia, o caso. Você acha que você trazendo o que você acha que é verdade, ou talvez o que você diga que está no inquérito, ou que você exponha o inquérito de uma forma para envergonhar a família, vai te trazer benefício? Só se for financeiro. Porque tem livros, tem... o que mais? Tem o YouTube que paga, né? Então, na sede do holofote, eu não estou conseguindo entender o que estão fazendo com essa família. Eu temo muito o que aconteça com a Dona Socorro e eu peço muito a Deus que guarde o coração dela. Peço. E sinceramente, eu vou ser bem sincerona com vocês. Eu nunca tive medo mesmo de perder inscrito. Nunca tive, de verdade. Eu respeito a sua opinião, mas eu não posso compactuar com o que está se tornando o caso. Né? Aquilo que eu disse no início. Mimimi. Quando alguém vem falar de você, quem caiu, quem fez isso, quem fez aquilo, não pergunte quem caiu, não. Queira saber, não. Queira saber de quem Deus levantou. É muito mais bonito. Sabe?
Eu acho assim, e é um pensamento meu e eu não consigo pensar diferente. Eu não consigo pensar diferente. Sabe por quê? Porque em nenhum momento o inquérito aponta, em nenhum momento, posso estar errado, talvez o doutor Valdir ele possa explicar melhor sobre isso nas suas lives, mas o inquérito não aponta nada contra a dona Socorro. Nada. Porque eu acredito assim que as investigações foram em rumo de encontro para saber o que de fato aconteceu com a pequena Sofia. Quando se depara com uma imagem entrando na casa de um vizinho chamado Tiago Fontes. E não é que eu esteja distorcendo as coisas, não. Eu estou observando tudo. Eu estou observando tudo. E o que é certo é certo, o que é errado é errado. Entendeu? Eu não posso aqui compactuar com a sua ideia ou opinião, porque se está fazendo mal a alguém, está errado. Se está trazendo dor e vergonha, está errado. Eu sempre digo, o que começa errado, termina errado. E o que você vê de errado nesse caso? Esse vazamento de inquérito desnecessário. Porque foi através do vazamento deste inquérito que os problemas começaram para a dona Socorro. Ah, mas são as filhas que estão dizendo isso. As próprias filhas falam do tal tio. Então, esse tal tio tem que pagar, lógico. Não estou aqui defendendo ninguém. Até porque eu acho nojento, se for verdade, esse tipo de coisa. Não estou aqui para defender ninguém. Eu estou aqui para dizer que algo que traz dor, porque o que está no inquérito, eu acredito que é protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que se tem de menores envolvidos neste inquérito. Acredito isso. E, se eu não me engano, foi falado isso na live do Dr. Valdir. Então, assim, qual a finalidade de eu trazer para vocês algo que eu não posso? Qual é a finalidade? Colocar mais pessoas, porque as pessoas, elas são muito vulneráveis, então elas acreditam em tudo que se vê. Em tudo que se vê, não, em tudo que se ouve. Em tudo que se ouve. Em nenhum momento no inquérito você ouviu: Dona Socorro tirou a vida da sua filha. Você viu? Não. No inquérito você viu: Dona Socorro vendeu sua filha. Você viu isso no inquérito? Não viu. E por que tanto ódio? Destilar tanto ódio? Como eu falei, não compactuo. E acredito que se aconteceu algo com as crianças, como se fala no inquérito, como se trouxeram o inquérito, que eu achei já um absurdo isso, achei muita incoerência e falta de ética, né? Das pessoas fazerem isso. Acho mesmo, acho de verdade. Não sou advogada, mas eu posso afirmar para vocês que, para mim, foi uma falta de ética. Para que serviu isso? Desde quando saiu isso, que as pessoas nunca mais olharam para Dona Socorro com outros olhos. Esse negócio de dinheiro, eu não quero questionar. Ah, Maria Pix, Dona Pix, aí pouco importa. Eu estou aqui buscando justiça por Ana Sofia, né? Por Ana Sofia. As pessoas ironizando, sabe por quê? Porque a dor não doeu em você. Talvez você, nessa hora, você está dormindo o seu melhor sono. Em busca de hype, em busca de créditos, em busca de seguidores. Ah, eu vou explodir isso porque vai dar muitos seguidores. Não me importo com seguidores, não. Se tiver 2 pessoas aqui me ouvindo, eu já estou feliz.
mas que eu não venha com mentiras. Ah, mas está no inquérito, mas que eu não venha com vergonha, então. Perguntas que não fizeram na parte que está sendo acusada. Que eu gostaria de saber, né? A polícia afirma que Sofia entrou na casa de Tiago. Confere? Confere. Isso não está no inquérito. Foi o policial na coletiva. Eu não estou falando coisas de inquérito. Eu estou falando no que a polícia da Paraíba falou. Houve um inquérito? Houve, né? Inclusive, está aí para ser refeito, se eu não me engano. Vamos esperar a posição do Ministério Público. E eu espero muito em Deus que este promotor, promotora, seja guiado por Deus para revelar toda a verdade e envergonhar muita gente. Porque ainda as pessoas vendo a real verdade insistem em acusar uma pessoa que neste caso não tem nada a ver, gente. Se você fala que foi negligente, foi muito negligenciada. A menina foi muito negligenciada. Então, são coisas que eu posso afirmar para vocês que o Conselho Tutelar já foi lá, né? Mas querem que vá de novo, querem que tome a outra criança, querem fazer um furdunço na vida dessa mãe, estão matando esta mãe psicologicamente de uma forma tenebrosa. E eu não posso me calar. Como cidadã, eu não vou me calar. Porque eu quero muito que Ana Sofia apareça, viva ou morta. Mas que Deus traga uma solução para este caso. Esse é o meu dever como cidadã, cobrar, pedir que as autoridades ouçam a gente, pedir que tudo se desenrole. Né? Se caso aconteceu esse caso desse tio, a investigação já está em cima e vai prendê-lo. Porque lugar de homem sujo é na prisão. Lugar de homem nojento é na prisão. Se aconteceu, não se preocupem. Por que vocês estão preocupados com isso? Vai trazer a Sofia de volta ou vai estar trazendo dor para quem passou, se passou por isso tudo? Só vai trazer mais dor. É um tabu que ninguém gosta de falar. Quem passou por esse tipo de coisa não gosta que falem. Vou lhe dizer uma coisa e não se assuste. Ah, mas a mãe sabia, foi conivente. Quantas mães sabem que as filhas são aliciadas? Poucas, viu? Pouquíssimas. Porque existem ameaças, tabus, coisas terríveis, a qual eu vivi. Você sabe o que é viver ameaçada 24 horas? Eu digo para vocês, eu sei que se eu abrisse a minha boca, eu iria morrer. Agora me diga você, uma criança que já foi abandonada, rejeitada como se fosse qualquer coisa na vida, a troco de nada, a troco de uma vida promíscua que não queria saber de filho. Fui abandonada, alegando que era por falta de condições. Mas eu encontrei o meu pai e o meu pai explicou toda a situação para mim, que não era nada daquilo, que não era por falta de condições. Mas o que eu quero dizer para vocês é que falar disso traz dor, traz vergonha, traz sofrimento. E pergunte a você se eu tive coragem de contar para minha mãe. Era um tabu, era uma vergonha, era um medo e era dor. Medo de ser mais uma vez rejeitada.
da minha mãe não acreditar em mim. Quem daria nada por uma criança que já foi abandonada? Então, o que viesse para mim, no meu pensamento, entendeu? Então, eu cresci com isso. Até que eu tomei a coragem e contei para minhas irmãs. Foi aí que a minha família veio saber. Mas aí, quem fazia mal a mim já tinha morrido. Então, como você pode garantir? Agora eu digo para vocês, eu fui negligenciada por uma mãe, mas pela minha mãe, que morava comigo, que me adotou com o maior amor, porque ela me amou como se eu tivesse saído do ventre dela. Os meus irmãos me respeitaram como se eu fosse de sangue deles. Mas o velho marido dela nunca me respeitou. Me tinha como um lixo que usava e abusava. Sofri grandes sequelas e traumas ao casar com meu esposo. Ele sabe disso. Até hoje temos quase 30 anos juntos. E até hoje ele sabe de toda essa história. E as barreiras que teve que enfrentar para poder me ter, para ter eu como sua esposa. Aí eu digo para vocês, fácil. E chegar alguém, e já pensou um exemplo eu, alguém chegar, eu vivi tudo isso na minha vida, mas já pensou vocês, alguém chegar e abrir uma folha e estampar tudo aquilo que eu vivi, como não ficaria o meu interior? Ou da própria minha mãe, que nem via e nem sabia o que eu passava. E aí? Como fica essa história? Então é tudo muito complexo, gente. A gente não dá para julgar o livro pela capa. Não dá. Condenando a mãe. E se ela não sabia do que aconteceu? E se não aconteceu? Como disse o doutor Valdini, tudo que está no inquérito procede como verdade absoluta. Tanto é que o Ministério Público pediu para refazer algumas coisas. Então, gente, é coisa que a gente tem que pensar. É coisa que a gente tem que pensar. Antes de estar soltando qualquer coisa por aí. Isso é grave. Isso é gravíssimo. É mexer com a honra de alguém. Eu, sinceramente, eu fico chocada porque eu não consigo me imaginar nessa situação. Sabe? E minha mãe como ficaria? Porque depois de tudo, a frustração e a decepção que uma mãe fica ao saber disso, que foi enganada toda a sua vida, que morava com o inimigo. Como? E o trauma de quem viveu? Talvez hoje você me vê feliz, hoje você pode me ver alegre, hoje você pode me ver cantando, mas as dores interiores, só eu e aquele lá de cima sabe o que enfrentou. Mas não é por causa disso que eu vou viver toda hora chorando e me vitimizando. Eu tenho uma coisa comigo. O que passou, passou. Eu tento esquecer o passado e focar no meu presente e tentar o meu futuro, que é incerto. Mas eu tenho que focar nele. Entende? É assim que eu aprendi com os meus tratamentos que eu faço, né? Com a minha psicóloga que sempre me acompanha. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso, às vezes eu preciso desabafar com vocês, porque tem coisas que me chamam bastante atenção, no caso Sofia. Porque o foco não é a família da Ana Sofia. As investigações correm. Por que está no inquérito? Mas por quê? Porque no inquérito é a investigação, né? Então, as primeiras pessoas investigadas, quem são? A família da vítima. Isso é fato, em todos os casos. Os primeiros investigados e suspeitos são a família da vítima, até que se prove o contrário.
Entendeu? Se a imagem de Sofia não tivesse entrado ali naquela casa de Tiago, talvez hoje a dona Socorro pudesse estar presa. Por causa de quê? Por causa desses depoimentos. Não, eu não digo a dona Socorro, perdão. Eu digo esse tio, né? Ele poderia estar preso. Se de fato isto aconteceu, ele tem que pagar pelos atos dele. Isso é fato. Isso é fato. Mas as pessoas assimilar o desaparecimento de Ana Sofia ao que está relacionado ao inquérito, eu acho totalmente desconexo. Desconexo. Nada a ver. Porque a história de Sofia não aconteceu dentro da casa dela. Eu estou falando do desaparecimento. Se ela aconteceu algo que eu não sei, até que seja aberto para todos, se aconteceu algo com a pequena e as pessoas sabiam, ou alguém sabia, ou como estou dizendo, não sei, eu acredito que pessoas possam ser responsabilizadas por isso. É fato. Isso aí não dá para negar. Né? Se isso proceder. Né? Mas que você chega aqui, você está duvidando do inquérito? O inquérito é inquérito. Né? Mas lembrando que o inquérito ele vai ser refeito. O Ministério Público ele quer provas. Lembre-se que o inquérito também tinha que Tiago, ele fez pesquisas, mas o inquérito quer as pesquisas. Então, nem tudo que está no inquérito pode ser verídico. Posso estar enganada? Posso. Também não entendo disso. Sou bem leiga, sinceramente, para conversar com vocês sobre isso. Mas me dói falar da Sofia dessa forma, porque criaram um nojo. Porque eu ouvi a palavra nojo, eu ouvi a palavra, o pior tipo de palavras, se referindo à Dona Socorro. Você já parou para pensar, e se Dona Socorro não sabia disso? Já parou para pensar? Se de fato isso aconteceu e ela não sabia disso, como é que fica o coração dessa mãe? Eu fico pensando. Lembrando que quando acontecia comigo, foi dentro da minha casa. Foi dentro do meu novo lar, a qual me pegaram para adotar. Todos os dias. Até o falecimento, até ele adoecer e morrer, que para mim foi o dia mais feliz da minha vida. Nunca vi alguém festejar a morte de outro como eu festejei, ainda inocente. Mas você não sabe do quanto eu tive que me livrar. Então a morte para mim foi a primeira vez que alguém morreu. Porque todo mundo que morre a gente se entristece. E eu me alegrei. Aquilo que eu digo, bandido bom é bandido morto. Ponto. Agora vamos às questões de Tiago, que ninguém fala, né, gente? Por que ninguém fala de Tiago? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me informar? Por que ninguém fala sobre Tiago Fontes? Alguém sabe me informar? Porque não mexeram no piso novo da casa de Tiago Fontes? Alguém sabe me informar? Quando a polícia disse que Tiago usou as coisas para tirar todos os vestígios da casa dele, alguém sabe me informar? Alguém pode falar sobre... Vamos falar um pouco de Tiago? Vamos esquecer agora a Dona Socorro? Vamos falar de Tiago Fontes, que é o principal suspeito, na verdade acusado, né, pela polícia?
Ah, mas pode ter alguém. Não duvido de nada. Ah, pode ter alguém. Não duvido. Pode ter alguém por trás? Não duvido. Não agiu sozinho? Também não duvido. Gente, relacionado a isso, não duvido de nada. Não duvido de nada. Ah, mas por que não entrevistaram a babá? Por que não prenderam a família? Por que, né, consideraram ela... Eu vi comentários que tem gente até com dó da família. Dó da família, mas ódio da família de Sofia. Dá para entender um negócio desse? Eu tenho dó, um exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho dó de alguém que eu conheço, um exemplo, aconteceu na sua rua ou na minha rua. Eu vou ter dó, né, da pessoa que tirou a vida por nada, né? Por nada. Pode ter alguém por trás disso? A gente pode descobrir a qualquer momento, pode ter novidades, também como pode não ter. Ele pode ter agido sozinho no seu ato libidinoso ali, na sua maldade, né? Infernal ali, no seu, né? Na sua doença não, na sua vergonhice. Pode, como a polícia acredita, pode ter acontecido, sim. Né? Como pode ter tido a ajuda de alguém? Nesse caso, pode sim. Por que não vamos focar nisso? Se existe uma linha, certo? Linha essa que também está no inquérito. Mais importante do que a convivência da família de Ana Sofia. Porque eu sempre digo, mexer com a convivência de Ana Sofia é encher linguiça. É chegar aqui e querer me promover, querendo derrubar alguém que talvez nem saiba de nada, ou que talvez não tenha nada a ver. Porque o caso que aconteceu, pronto, vou dar o maior exemplo, eu uso eu, porque eu não preciso usar os outros, já tenho experiência demais, bagagem demais para contar, então vamos usar eu. Pensando no meu caso, é descoberto que o velho fazia isso comigo. Vamos supor, minha mãe nunca soube, né, na época. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Polícia descobre. O velho se mata. Um exemplo, né, que não foi assim que aconteceu comigo, não. Aí o que acontece? Vocês iam estar acusando a minha mãe por negligência. Vocês iam acusar de quê a minha mãe? Minha mãe cuidou de mim muito bem. Mas ela era enganada todos os dias quando chegava. Quando me via roxa, sabe, ela brigava com ele, sabe o que ele dizia? Que era porque eu era uma criança rebelde. Eu sempre fui uma criança retraída, traumática, já da rejeição. Então, aí Deus o livre, acontece esse negócio, vocês iam pegar minha mãe para Cristo como estão pegando a Dona Socorro, sendo que a minha mãe não sabia de nada. Minha mãe ia ser condenada, crucificada e chamada de negligente, como estão fazendo com a Dona Socorro. Aí vamos supor, eu desapareço. O velho, acabou. Tudo ia recair para cima de quem? E havia à tona isso que aconteceu comigo no inquérito, que não tem nada a ver com o da menina, porque o da menina não foi a família, não, foi o Tiago. Por que ninguém fala do ato de pedo terrível de Tiago, que causou um dano terrível? Isso não é porque eu tô defendendo bandido, não, viu? Porque bandido bom é bandido morto. Que é menos uma na sociedade. Eu sempre digo isso. O meu ninguém matou, não, né? O meu caso. Deus tomou a providência e chispou pro inferno. Digo sem medo. E olha que minha família adotiva me assiste, olha que a minha família biológica me assiste. E hoje eu sou totalmente livre, não devo nada para ninguém. Inclusive aqui a minha mente é totalmente livre. Livre. Não que eu goste de falar disso, porque isso para mim me traz dor e tristeza ainda. Mas para trazer como exemplo. Aí vamos supor, a minha mãe biológica ia ser acusada, como estão acusando Dona Socorro. Que justiça é essa que vocês queriam por mim? Se vocês estão lutando por mim,
que sofri tudo isso. Eu, no meu caso, né? E ainda assumiram comigo, eu sendo Sofia. Aí vocês iam crucificar a minha mãe. Ia crucificar a minha mãe. Qual é a mãe que quer ver sua filha sofrer? Mãe é mãe, gente. Lógico que há mães e mães, como a gente vê na internet, que mãe que tira a vida da sua própria filha. Não estou generalizando aqui. Eu estou falando pelo que estão fazendo. Estão fazendo um cancelamento virtual. Estão matando psicologicamente uma mãe. E vocês não têm ideia do risco que vocês estão colocando a vida de uma pessoa vulnerável. Eu estou falando isso, estou falando sério, não estou brincando, não. Então, vocês tenham muito cuidado, gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão mexendo no caso delicado. Delicado. Não importa para mim se você tem ódio ou não da Dona Socorro. O problema é seu. O ódio, ele só vai alimentar se você quiser, né? Eu, sinceramente, não tenho nada. Nem contra ela, nem contra ninguém. Eu só venho expor a minha opinião e achar o que eu acho necessário e dizer o que eu acho desnecessário. E o que eu acho desnecessário, neste caso, é estar usando coisas para trazer dor e sofrimento. Porque se você trouxer a coisa para trazer a solução, mas vocês não estão trazendo solução, não. Vocês estão trazendo para expor a família. E o que vai fazer com isso? Nada. Ninguém no YouTube tem poder de fazer nada neste caso. Nada. Nada. A não ser conseguir a sua renda todo dia 22, quando o YouTube lhe paga. Estou sendo a mais sincera possível. Abrindo o jogo de fato com vocês. E não me digam que não é. Porque quando a gente quer, de verdade, que algo aconteça, a gente vai lutar de uma outra forma, querendo de fato que aquilo aconteça. Por mais que você não possa fazer nada, seja incapaz. Mas eu digo assim, todo mundo, vamos lutar por justiça por Sofia. Aí daqui a pouco, vira o caso. Ninguém fala em justiça mais de Sofia. O negócio é só a mãe de Sofia. Aí começa a esculhambar a mulher, dona Help, dona Pix, dona isso, dona aquilo. Vocês são livres. Primeiro, eu não mando na vida de ninguém aqui. Vocês são livres para fazer o que quiser. Como eu sou livre para opinar como eu quiser. Eu sou livre para opinar como eu quiser, para fazer meus desabafos. Aqui é um canal livre, entendeu? Inclusive, livre até de ouvir a sua opinião, que não é a mesma que a minha. Agora, cabe a mim concordar ou não. Cabe a você concordar ou não comigo. Não é isso? Eu tenho a seguinte posição. Não vejo o porquê tanto alvoroço. Eu digo, é meu último vídeo sobre esse caso. Mas quando eu vejo, eu me sinto mal. Eu me sinto mal. Como é que você disse que não está denegrindo a pequena, se está dizendo, expondo? E o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde é que está? Agora eu que pergunto. Não estão perguntando cadê o Conselho Tutelar para a Dona Socorro? Agora eu vou perguntar. Se alguém do Conselho Tutelar estiver me ouvindo, se alguém do ECA estiver me ouvindo, onde estão vocês? O direito da criança é protegido pelo Estatuto da Criança, certo? E por que estão fazendo isso? E agora eu que pergunto, onde está o Estatuto da Criança que já deveria ter sido acionado, porque só ele pode acabar com isso? Dessa exposição de inquérito a fim de difamar uma família. Para mim, não é nada menos do que isso. Estou sendo bem realista aqui. E eu faço um apelo ao Ministério Público, não, porque o Ministério Público vai cuidar,
né, tá cuidando do inquérito, mas eu faço um apelo ao Estatuto da Criança. Alguém, se estiver me acompanhando, que faça parte do ECA, que inclusive, eu não sei se eu posso porque eu sou daqui, eu sou de longe, eu não sou da Paraíba, mas eu vou procurar saber sim, me informar, e vou expor tudo isso que está acontecendo e vou perguntar: isso pode? Neste caso, isso pode? Porque se puder, eu me calo. Mas também, se não puder, eu vou querer que vocês intervenham. Não sou advogada, não sou perita, não sou nada. Mas como cidadã, e como eu estou vendo que o que estão trazendo está infringindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, então a gente, como cidadã, temos que denunciar. Quem não está protegido, a polícia não vai agir? Eu tenho... Exemplo. Tá no inquérito que o tio fez isso. É monstro. Da mesma forma é monstro como o Tiago é. Ponto. Se fez, é um monstro. Para mim não tem mimimi, não. Se fez, é um monstro da mesma forma que Tiago é. Não vejo medição nenhuma. E que tem que pagar com as consequências. Porém, o fato de trazer isso usando as meninas, que o fato aconteceu, traz vergonha. Entendo o que eu quero dizer. Não é o fato de defender tio ou de passar a mão em tio, não. Tem que pagar mesmo. Bandido bom é bandido preso para pagar as consequências. Entendeu? No caso dele, eu posso dizer, bandido bom é bandido preso. Eu digo no Tiago, que já faleceu, no homem que fez isso comigo, que faleceu, porque já faleceram. Bandido bom é bandido morto, porque já faleceram. Mas enquanto tiver lei, bandido bom é bandido preso, certo? Pronto. Para deixar só explicado. Mas eu digo algo para vocês bem sério nesse caso. Quando o Estatuto da Criança e do Adolescente vê isso, que crianças estão sendo expostas em rede nacional, porque o YouTube nacional e internacional, né? Em mídia social. Pode isso? Você que tem mais conhecimento, me explique aí, porque eu não estou entendendo nada. Porque se está em segredo de justiça é porque é criança. Fosse adulto, ok. Mas criança, acredito que tem um certo segredo de justiça, né? E como é que eu chego para cá e eu venho com o meu adiantamento e exponho para vocês, em troco de quê? Vai trazer a pequena Sofia? Você tem o poder de coalgema já e dar ordem de prisão a quem fez isso? Se você tiver, parabéns. Se não tiver, para mim é totalmente desnecessário você fazer isso. Sabe por quê? Porque às vezes a polícia que tem que agir, a justiça que tem que agir, na nossa mão é cobrar, né? É cobrar para que haja uma solução, mas não expor as inocentes, as crianças. Tá entendendo? Que eu acredito, eu quero que esse inquérito ele realmente traga uma resposta pra gente. Isso, qualquer tipo de coisa que venha ter acontecido, não invalida o que Tiago Fontes, pela polícia, fez. Não invalida. Foi monstro da mesma forma. Ou não, ou pior. Mas foi monstro na mesma medida, se isso aconteceu com o tio. Entende? É isso que eu quero que você diga, entendam. Não estou julgando, até porque, como eu falei para vocês, não sou perito, não sou juiz, não estudei para isso, né? Infelizmente, gostaria de ser. Se eu tivesse pensado nisso mais cedo, né? Quem sabe? Eu não seria uma juíza, mas para agir pela causa certa. Não fazer uso de julgo desigual ou então fazer uso de julgamento
desnecessário, incerto e na hora errada. Isso não vai resolver nada. Só vai juntar um monte de picuinha e de pessoas fomentar ódio para uma mulher que já está passando por um momento vulnerável, independente de quem diga o que ou o que sim ou o que não. Para mim está passando, independente. A vulnerabilidade dela ninguém tira. Um pedaço de você se foi. Um pedaço dela se foi. Talvez a gente tenha teto de vidro. Por isso a gente joga pedra no telhado dos outros. Mas ninguém está livre, não. Peça a Deus que nunca, nunca aconteça nada com um dos seus de uma forma terrível dessa. Porque o fato de nada, o fato de nada justifica o que fizeram com Ana Sofia. E eu quero a resposta. Onde está a pequena Sofia? Que o Ministério Público acate e não desista dessa criança. Lute por essa criança, pelo amor de Deus. O que está faltando? Uma criança vale muito, vale tudo. O que está faltando que é para acabar com esse furdunço de uma vez. Gente, pelo amor de Deus, Senhor, me ouve. Eu clamo direto, me ouve. Para acabar com esse furdunço, com essa fofocaiada, com esse julgo desigual, com esse julgo infernal em cima de uma família. Você não pode sorrir porque você já condenou. Estão agindo como se Sofia tivesse feito mal a Tiago mesmo. Como se a família, sabe como estão agindo? Como se a família de Dona Socorro tivesse feito mal à família de Tiago. Ah, porque nunca se pronunciaram. Assistam o vídeo antes. Quem nunca se pronunciou foi a família de Tiago e nem Tiago, que se escondeu como um covarde. Ah, mas não tem culpa de nada não, tô achando que ele é inocente. Inocente? Por que fugiria? Alguma culpa nisso ele tem. Se matou Sofia ou não é outra questão. Se escondeu Sofia ou não é outra questão. Mas Sofia entrou naquela casa, entrou. E ninguém diga que é mentira, porque as câmeras viu. E não há quem tire da minha mente que aquela criança é Ana Sofia. Uma, babá não sabe quem é, porque como eu já avisei aqui, por mais que eu não soubesse quem entrou na minha casa, porque eu não estava em casa, quando eu visse a câmera, eu ia dizer, opa, alguém entrou aqui. Alguém entrou aqui. E eu quero saber quem é. Eu ia ser a primeira. Não houve isso, mas isso ninguém questiona. Correram para o lado do mais fraco. O pau só quebra no lado mais fraco. Ninguém questionou. A babá entrou meia hora depois. Mas ninguém viu. A babá não viu nada. Ninguém viu nada. Mas o YouTube não questiona isso. Ninguém questiona nada. Todo mundo, a única coisa que diz é que Tiago é inocente. Eu vejo comentários de pessoas dizendo, após ouvir uma live dessa, porque isso inflama a mente das pessoas, isso querendo ou não entra na mente das pessoas que não sabem quem acreditar, aí vai acreditar em pessoas que acham que tem ênfase, acham que tem crédito. Mas são pessoas igual a mim, igual a você, porque a única pessoa que tem crédito nessa história, crédito é a justiça. É a justiça que está a par de tudo. E eu rogo a Deus que neste caso entre um promotor justo, eu rogo a Deus que entre um promotor justo que olhe para essas situações e que ajude a nos encontrar. Ajude-nos a encontrar a pequena Sofia. É o meu clamor, é o que eu rogo todos os dias. Entendeu? É que o promotor seja guiado por Deus neste caso. Para que este caso não seja esquecido. Não acabe
sem uma solução, certo? Mas são questões que ninguém faz ao lado oposto. Se Tiago se matou ou foi tirado da sociedade por alguém, não sei, isso aí eu não posso afirmar, o que a polícia diz é que ele tirou a sua vida. Mas se não foi, a polícia, a justiça, ela vai ter provas para isso, vai cuidar disso, né? Então, mas ninguém fala não. Eu já vi até pessoas dizendo, eu julguei a família, eu julguei tanto Tiago, gente, pelo amor de Deus. Eu julguei tanto. Sofia foi vista entrando naquela casa, naquela rua, e ninguém sabe quem é. Como entra alguém na sua casa e você não sabe quem é? E se você não estava em casa? O próprio Tiago disse que não sabia quem era. Como se ele estava em casa? Qual a dúvida que você tem que Tiago tem envolvimento no desaparecimento de Ana Sofia? Mas é mais óbvio pegar quem já está na lama, quem já está arregaçado pela vida, quem já está torturado pela vida, quem não tem voz para se defender. Porque se vier aqui hoje, qualquer hora que Dona Socorro venha, vocês vão distorcer de verdade. Ela falou isso e é verdade mesmo. Eu já percebi. Quando ela fala um A, você chega aqui e diz B, C e D. Forma uma picuinha em tudo que a mulher faz. Se a mulher ganha um negócio, é picuinha. Né? Eu até cheguei que era um jogo, achar que era um jogo de interesse. Mas não era dela, não. Eu achava que era um jogo de interesse de pessoas que tentaram se aproximar dela. Talvez até nem fosse. Talvez fosse até porque queria ajudar. Porque se é assim, eu também tive um jogo de interesse. Eu tive a minha contribuição na casa dela. Eu tive meu jogo de interesse. Eu não tenho contato de Dona Socorro. Nunca falei com a Dona Socorro. A única coisa que eu faço por ela é orar pela filha dela. Então, talvez pessoas ajudam ela porque sente a dor que ela está sentindo. E por mais que você diga que ela não sente, né? Só quem sabe é Deus e ela. Eu e você não está dentro dela. Né? Se pessoas tentaram se aproveitar dessa mulher de todas as formas. Isso sendo do YouTube a nada. Depois que usaram ela para o que queria, descartaram. Pronto, falei. Né? Até eu fiquei um pouco triste no começo e tudo mais. Né? Teve pessoas que chegaram perto dela para ajudar de fato. Eu sei disso, eu vi, meus olhos viram. Teve pessoas boas que tiveram intenção de ajudá-la. Teve, isso aí eu não posso negar. Teve sim, na caminhada ela não esteve só, teve pessoas boas, mas também teve pessoas que se aproveitaram, queriam pegar aquilo, porque trazendo a Dona Socorro vai dar visibilidade. Eu posso muito bem chegar para a Dona Socorro, hoje não, graças a Deus ela está em um canal só, que é onde ela deve estar, unicamente, é no canal do advogado dela e da sua filha. Porque lá sim não vai ter burburinho. Se ela falar, quem entendeu bem, quem não quiser entender, quer que eu seja sincera? Dane-se. Dane-se. Quem perdeu foi ela, não foi eu nem foi você. Nesse momento, quem está sofrendo é ela. Nesse momento, quem mais está sofrendo é ela. Seria hipócrita dizer que eu estou sofrendo tanto que ela está. Por mais que ela não viva chorando, nem desesperada e nem descabelada, porque as pessoas acham que perder é estar assim desesperada, descabelada, enlouquecida. Você fica, eu vi ela ficar. Ela desmaiou, falaram que ela fingiu desmaio. Então ela não pode desmaiar, ela não pode adoecer. Ela adoeceu, fingiu que ela não estava doente. Falaram que ela fingiu que estava doente. Então ela não pode adoecer, né? Sorrir, ela não pode, porque ela não está sentindo dor. Agora me digam o que é que essa mulher pode. Porque para a população essa mulher não está podendo nada. Sinceramente.
Para essa mulher, a população, ela estão malhando Judas, macetando com força. E eu não queria estar na pele dela. E eu só peço a Deus. E oro muito, viu? Muito mesmo. Para que Deus dê força para ela. Eu torço muito. Para que você que está aí do meu lado, que você que compactua, muita gente, obrigado. Eu estou tendo muito apoio, muita gente está compactuando com as minhas palavras. Isso significa que muita gente de coração, como é que eu digo? Um coração de carne, né? Um coração sensível, um coração que sofre. Quando a dor do outro não doer na gente, nós estamos doentes. Eu digo sempre isso, gente. Então, é isso. Já vai 1 hora de live. Daqui a pouco já amanhece. Não vou amanhecer o dia já aqui não, minha gente. Para não incomodar tanto vocês. Mas, de fato, eu precisava conversar, gente. Pelo amor de Deus. Tem coisas que não dá para aceitar, não. Eu fico triste. Não que eu tenha raiva de colegas. Não, 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 não. Cada um tem o direito de fazer o que quiser. Né? Como eu tenho o direito aqui de vir e dar a minha opinião, né? As pessoas dizem, pessoas que ainda passam pano, não é passar pano, não. Talvez um dia, que eu não quero que isso aconteça, se alguém perder um filho, saberá o vazio que é. Nem um filho você pode ter 10, substitui outro não, né? O fato de agir como cada um age diferente. Cada um age diferente. Eu acabei de perder uma amiga que perdeu seu filho, não está nem com um mês. Acho que está com um mês e poucos dias. Eu contei aqui no canal, né? Que eu estava indo ao velório e tal. Um menino de 16 anos, né? Hoje você vê a minha amiga, ela tá normal. Mas ela normal, a vida dela tá normal. Mas ela não tá, não tô dizendo que ela tá, não sentiu, não. Não, eu digo que ela, ó, outra coisa também, quando eu perdi o meu filho, teve uma pessoa que era da mesma igreja que eu, que ela perdeu o marido dela se jogou num depressão, né? Vocês sabem como é a depressão. Esse é o grande medo, viu, das pessoas começarem a caluniar, criticar, e Deus que guarda o coração dessa mãe para que ela não entre em depressão. Deus guarde e ore muito, ore muito. Se você é cristão, católico, não importa a sua religião, peça muito a Deus que dê forças para Dona Socorro suportar tudo isso. Mas eu vou dizer algo para vocês. Quando essa mulher perdeu na vida a gente adquire muita experiência. Perdeu o marido dela, eu estava com 3 meses que eu tinha perdido o meu filho. Eu chorava para me acabar. Minha vida acabou. A minha vida acabou. Eu fui mastigada, se você não sabe. Como um bagaço. Sabe uma cana quando tá moendo? Pronto, eu fui entrar naquele rolo compressor e eu fui esmagada pela dor, que para mim eu não vi um palmo na frente do meu nariz. Só que, quando essa irmã, ela perdeu o marido, ela chegou para mim sorrindo. E ela bem sorrindo, bem alegre. Isso, ela perdeu o filho, acho que uns 5 dias, mais ou menos isso. Não me recordo quantos dias, mas foi menos de uma semana. Ela chegou junto de mim, sorrindo, e disse: você perdeu o seu filho, mas Deus deixou o seu marido. E sorrindo. E eu me acabando de chorar com as palavras dela. Deus levou o meu marido e deixou o meu filho. Quando ela disse isso, eu comecei a chorar, eu gritava. Eu não chorava não, agarrei ela e eu gritava, era na igreja isso. Eu gritava com a maior dor do mundo. E ela olhou para mim sorrindo e disse: não chorem. Deus sabe todas as coisas. E saiu alegrezinha e tudo normal. E eu fiquei com aquilo. Passou alguns dias, olha só, tô sendo sincera com vocês. Eu conversei com ela. E eu disse: não entendo. Porque a dor do meu filho é tão grande. Será que a dor de perder o marido é diferente de um filho? Pode ser, porque é marido e tal. Mas eu tô vendo fulana normal. Será que ela não tá sofrendo? Olha o julgamento aí.
E ali passou uns dias, passou outros dias e de repente a irmã Paulinha adoeceu. Teve surto psicóticos, ficou tempo de vendo coisas, dizendo coisas, ou seja, ela não viveu o luto. Eu estava vivendo o meu luto. Ela não chegou a viver o luto dela. Ela não esboçava a reação de sofrimento. Ela aprendeu, ela fingiu ali uma alegria para talvez agradar alguém. E, e quando eu fui muitas vezes no hospital onde ela estava internada. Era um hospital de pessoas com problemas mentais. E quando eu vi aquilo, eu estava de luto ainda, 3 meses é luto. E quando eu vi aquilo, aquela cena dela lá, eu abraçava ela como se fosse minha filha. A minha vontade era de pegar a irmã Paulinha e trazer no braço. Porque eu comecei a entender que cada pessoa reage de uma forma. Isso não quer dizer que ela não esteja sofrendo. A Paulinha, ela guardou o luto dela dentro de si e fechou. Não viveu. Sorria, era feliz, mas dentro dela, só Deus sabe o que ela estava guardando. E quando explodiu, foi para deixar ela quase louca. E eu fazia questão de todos os dias ir visitá-la. Minha prima trabalhava lá. Eu disse, chamei ela no canto e disse, pelo amor de Deus, cuidado com a Paulinha. Olha para ela de uma forma especial, cuida dela por mim. Se eu pudesse, eu ficava lá com ela. Porque o luto, gente, é a pior coisa do mundo. Se você nunca viveu, peça a Deus nunca viver. Cada pessoa age de uma forma, mas nada quer dizer que isso não quer dizer que ela não esteja sentida. Quando você vê isso acontecer, não se espante. Tome como exemplo que cada um reage de uma forma, mas no interior só quem conhece é Deus. Hoje a irmã Paulinha melhorou, está bem. Eu fico muito feliz. Hoje está louvando o Senhor aí por aí, tudo quanto é canto nas igrejas. E são exemplos que a gente toma pra gente. Mas eu questionei. Você está entendendo por que eu estou dizendo isso? O meu estudo, todo mundo tem como é instinto, né? Julgador. Mas a gente aprende com isso. Eu abracei ela, depois que ela ficou boa. Eu disse, eu te julguei no meu interior, porque eu achava que eu estava sofrendo mais do que você. Quando eu vi você cair, eu caí junto de novo com você. Porque eu entendi que cada dor, cada um sofre particularmente da sua forma. Você guardou o luto. Eu soltei o luto. Há outras pessoas que talvez nem esbocem reação nenhuma. Mas a gente não pode medir por isso. Entenda, o nosso interior, só quem conhece é Deus. Aprendi isso de uma forma e ela me abraçou, abracei ela. Eu disse, me perdoe. E cuidei dela como uma criança lá no hospital, quando eu ia, abraçava ela e levava alguma coisinha para ela. E para mim é gratificante isso. Sabe? Porque nas experiências da vida a gente amadurece. Eu amo ter experiência de vida. Porque você não sabe o quanto isso me faz grande. Isso me amadurece de uma forma tremenda. A ponto de hoje, eu não posso abrir aqui a minha boca e julgar alguém pelo que eu vejo ou pelo que eu ouvi falar. Temos que viver e deixar que aquele ali que vê o interior julgue. Só isso que eu digo, que sirva como um aprendizado. Então, eu aprendi que cada dor é particular. Você tem um modo de viver a sua. Eu tenho um modo de viver a minha. Eu tenho tudo. Se você me perguntar qual a motivação hoje que você tem, Alpina, de viver. Porque você não tem filho, você não tem... E sabe o que eu digo? Deus.
ele é a minha única. Eu não sou uma pessoa triste, não. Não sou. Não sou. Já fui muito. Sou emotiva? Sou. Sofro com algumas coisas? Sofro. Lembranças do passado, sofrimento. Eu tenho depressão. Quem tem depressão sabe. O excesso do passado, ele lhe atormenta. Os fantasmas do passado, quando ele vem, ele te atormenta e te derruba. Mas logo eu tô de pé e tô vencendo aí. Então, gente, a vida é isso. Então, o que eu não quero pra mim, eu não dou para os outros. Então, relacionado a Dona Socorro, o que eu digo é que eu acho desnecessário a exposição e o julgamento que estão fazendo com ela. Eu só peço a Deus, assim, com amor a todos. Eu não tenho raiva de ninguém, não, juro. Não tenho nada. Mas eu fico triste de ver pela pessoa ouvindo isso. Você tá entendendo? Eu fico imaginando a pessoa ouvindo essa exposição toda de si próprio. E confesso, eu me preocupo. E se eu sou a Dona Socorro, eu procurava um psicólogo, um tratamento, que vai ser muito bom. E não olhe nada de internet, porque é difícil, né? Você ouvir o nome da sua filha e você não... Se a gente, quando vê o nome Ana Sofia, a gente fica curioso, vai clicar lá para ver, imagina uma mãe, né? Imagine eu com o nome do meu Bruninho. Bruninho, justiça pro Bruninho. Quando eu vou abrir o link lá, não tem nada de justiça do Bruninho. Tá tudo me massacrando. Você já imagina como eu não ia ficar? Então é só se colocar no lugar do outro. Então eu penso dessa forma, não vou mudar meu pensamento, não tenho nada. E também no inquérito eu não vi nada que desabonasse a Dona Socorro. Ela não matou sua filha, ela não entregou sua filha para ninguém, ela não abandonou a sua filha. Isso não desabona ela em nada, na minha opinião. Se você tem a sua, eu respeito, mas a minha é essa, entendeu? Então, ela não matou Ana Sofia. Ela não vendeu Ana Sofia. Ela não tirou Ana Sofia do seu convívio. Então, eu vou falar o quê de uma pessoa dessa? Trazer coisas para trazer vergonha e dor? Não faço, não. Eu quero aqui um apelo. Ore e busque incessantemente pela Ana Sofia para que a gente tenha uma resposta. Que Deus guie o doutor Valdir, que Deus guie essa família, que Deus guie as autoridades, um promotor, que Deus coloque no caso um homem do bem para agir no caso Ana Sofia, para que a gente tenha um êxito e não saia desse caso com tristeza. Eu temo muito que a gente saia desse caso com tristeza, né? E garanto para vocês, do jeito que eu não compactuo com nada de errado, gente. Não compactuo, tá errado, eu digo na lata. Se o Ministério Público vê que tem algo errado nessa família, eu vou ser a primeira pessoa para chegar aqui e comentar com vocês. Olha, gente, eu estava enganada, o Ministério Público alegou isso, aquilo, e aquilo, e aquilo. Mas falácia do povo, eu vou estar aqui acreditando em tudo que me dizem. Parem e pensem. Só isso que eu peço. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de vocês. Eu já vou estar postando este vídeo. Talvez você esteja dormindo, mas amanhã cedinho você assiste ele, tá bom? Fiquem com Deus. Amo vocês. Vocês moram aqui, ó, no meu coraçãozinho. Não sei nem fazer o coraçãozinho, eu tô com o microfone. Mas pouco importa, o importante é a intenção, viu? Muito obrigado pelo apoio, por você estar aqui comigo, somando para que a justiça seja feita. Ore para que Deus coloque um promotor bom. Para Deus nada é impossível, porque um promotor bom, ele vai até o fim para encontrar uma pequena. Concorda comigo? Então, fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. E vamos aguardar, né, os resultados aí, né, do que sairá. Só espero que esse assunto não seja encerrado, né? Porque se for encerrado, ok, a gente encerra tranquilamente. Mas que seja encerrado com uma resposta. Que seja encerrado com uma vitória. E que vitória é essa? Nós sabermos onde está Ana Sofia. O que Tiago Fontes fez com Ana Sofia.
né? Sofia entrou naquela casa, o que aconteceu ali, o que está faltando para a gente. Vamos focar apenas nisso? O que aconteceu ali é a única interrogação que perturba todos nós que não está aqui para julgar a Dona Socorro nem sua família. É o que Sofia foi fazer ali naquela casa, como enganaram ela, por que fizeram ela entrar, onde colocaram ela. É isso que nós queremos saber. É isso que mais me interessa. E é isso que mais interessa a todos vocês que estão comigo nesta luta. Continue orando, porque eu creio que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu sempre acredito nisso. Me perdoe o meu longo desabafo. Se você assistiu até o final, muito obrigado mesmo. Às vezes eu prolongo, eu sou longa, mas é a minha forma aqui de desabafar. Quando eu disse para vocês que nas minhas noites, quando eu não tiver com sono, eu venho aqui desabafar com vocês, aqui estou eu, tá bom? Então, me ouçam, muito obrigado. Obrigado pelo carinho em todos vocês. Vocês moram no meu coração e até amanhã, se Deus assim nos permitir, tá bom? Beijos e fui.